Olá, pessoal! Hoje, na aula de matemática, iremos estudar sobre medida de ângulo. Você sabe o que é ângulo? Já ouviu falar sobre isso alguma vez? Medida de ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. O ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semirretas. E quanto maior a abertura, maior esse número. Então, chamamos de ângulo a abertura determinada por duas semirretas concorrentes. Observem a imagem. Aqui nós temos a origem do ângulo, que chamamos de vértice. Lembram que o pontinho nós chamamos de vértice? E aqui são as duas semirretas, certo? Por que chamamos elas de semirretas concorrentes, Semirretas concorrentes são aquelas que elas surgem no mesmo plano e se cruzam apenas em um único ponto. Ou seja, está aqui as duas semirretas e elas se cruzam em apenas um único plano, um único ponto que chamamos de vértice, tá? Então, essa medida aqui entre uma semirreta e outra é que nós chamamos de ângulo. Essa abertura, certo? Nós chamamos de ângulo. Os ângulos estão presentes em vários lugares no nosso dia a dia. Vejam, na abertura da tesoura, observem que o ângulo ele está destacado, tá? Então, na abertura da tesoura, nós observamos um ângulo. Nas formas geométricas, certo? Vocês observem os destaques. Nos ponteiros do relógio, Então, nessa abertura que os ponteiros do relógio reproduzem, nós podemos observar um ângulo. Também na gangorra, no parquinho aqui, ó. Observem aqui esse destaque, nessa abertura, que a gangorra faz, nós observamos a medida de um ângulo. E também na trajetória de decolagem de um foguete, Aqui, ó, bem nesse destaquezinho aqui, parte plana, e quando ele vai subir, então aqui nós podemos observar um ângulo. Em que outros lugares podemos visualizar os ângulos? Observe em sua volta e me fale logo mais. Como se mede um ângulo? Para medir um ângulo, é preciso medir sua abertura. Cada abertura está associada a uma medida em grau. E aqui nós podemos observar o símbolo do grau. Ao falarmos em ângulo, podemos associá-los a giros. Imagine uma roda gigante. Cada vez que ela dá uma volta completa, terá executado um giro de 360 graus, ou 360 com o símbolozinho aqui, Sendo assim, 360 graus corresponde a uma volta completa. Então, quando a roda gigante, ela completa aqui, ó, vamos supor que ela iniciou aqui. Então, quando ela dá essa volta completa, nós dizemos que ela fez um giro de 360 graus, ou uma volta completa. Então,
Meia volta é a metade de uma volta, certo? Vamos observar aqui, ó, a roda gigante. Vamos supor que ela inicia aqui, então uma volta completa é 360 graus, né? Então, logo, meia volta é 360 graus dividido por 2, né? Vamos observar aqui a linha na metade da roda, certo? Então, quando ela dá esse meia volta aqui, essa meia volta, né? Corresponde a um ângulo de 180 graus, certo? Aqui, ó, nesse espaço aqui, nessa abertura da reta, nós podemos observar que ela fez um giro de 180 graus, porque 360 dividido por 2, 180. Então, uma volta completa, 360 graus, e meia volta, 180 graus. E um quarto de uma volta, quer dizer 360 dividido por 4, né? O que nos dá ângulos de 90 graus. Ou seja, nós vimos aqui o giro de meia volta. E logo aqui, mais adiante, nós podemos observar um quarto desse giro, certo? Aqui, ó, veja aqui as retas, certo? Então, quando a roda gigante faz esse giro aqui, essa abertura, nós podemos observar um ângulo de 90 graus. Então, uma volta completa na roda gigante corresponde a 360 graus. Meia volta corresponde a 180 graus. E um quarto da volta corresponde a 90 graus. Veja o instrumento usado para medir ângulos em graus. Para medir ângulos em graus, utilizamos um instrumento chamado transferidor, que tem divisões de 0 a 180 graus. Observem a figura. Aqui esse é o transferidor, certo? Então, aqui nós temos as nossas semi-retas, né? E aí, com a ajuda desse transferidor, nós podemos estar, ó, alinhando e realizando a medida desse ângulo, né? Que é o resultado. Esse ângulo aqui, essa abertura, que nós chamamos de ângulo, tá certo? Então, para essa missão, o transferidor é que nos ajuda a realizarmos essas medidas de ângulos. E representaremos as medidas em graus com o símbolo, esse símbolo aqui, ó, que é uma bolinha, né? Por exemplo, 35 graus, né? Nós não precisamos escrever a palavra graus, certo? Colocamos o número e aí esse símbolo aqui que representa graus. Como usar o transferidor? Então, vamos aqui observar, né? Nós temos aqui nossas semi-retas, certo? Esse ponto inicial é o ponto onde essas retas se cruzam. E aqui nós precisamos fazer a medida dessa abertura, que é o nosso ângulo, tá? Para medir um ângulo dado, né? Esse ângulo dado, devemos posicionar o transferidor de forma que seu centro possa coincidir com o vértice do ângulo, né? Então, aqui é o centro do transferidor. Então, nós vamos fazer assim, posicionar o transferidor bem no vértice, que é o início do nosso ângulo, né? A semi-reta OA deve passar pelo zero do transferidor. Essa reta aqui, que aqui ela é A e o O representa o vértice, né? Então, essa semi-reta aqui, ela tem que passar pelo zero do transferidor.
Fazemos então a leitura da medida do ângulo, observando a marca do transferidor por onde passa a semirreta OB, né? Então, posicionamos a semirreta OA no zero do transferidor, e aí agora nós vamos observar onde que vai passar a outra semirreta OB, né? Para a gente poder ver a medida dessa abertura e por fim saber a medida do nosso ângulo. No caso dessa figura aqui, o ângulo mede 60 graus, né? A primeira semirreta OA está posicionada no zero, e aí a gente vai observar onde que vai parar, onde que vai passar, na verdade, a outra semirreta OB, né? Então, nós observamos que o ângulo mede 60 graus. Classificação do ângulo quanto à sua medida. Então, os ângulos também se classificam dependendo da sua medida, dependendo da sua abertura. Vamos conhecer. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em reto, agudo e obtuso. Vamos ver alguns exemplos. Fiquem ligadinhos. Então, primeiro exemplo, né? Temos aqui o ângulo reto. Ângulo reto é aquele que tem medida de 90 graus. Então, aqui nós temos a semirreta, certo? O nosso ponto de vértice, né? Aí aqui, sinal indicativo de ângulo reto. É como se ele formasse um quadrado, né? Por isso que ele tem esse nome de ângulo reto, porque ele é perfeito, né? O seu ângulo forma-se um quadrado, né? Então, dizemos que AOB é ângulo reto, porque O é o que representa o vértice, A é uma semirreta, B a outra semirreta. Então, esse ângulo aqui, se nós pudéssemos pegar um transferidor e colocar aqui, ele daria um ângulo exato de 90 graus. Então, classificamos ele de ângulo reto. O ângulo agudo. Ângulo agudo é o ângulo que tem medida menor que 90 graus, tá? Então, quando nós observamos as semirretas e podemos fazer a medida da sua abertura, do seu ângulo, no caso esse aqui, tem uma medida de 30 graus. Então, qualquer medida de ângulo menor que 90 graus, nós dizemos que ele é um ângulo agudo. E o ângulo obtuso? Ângulo obtuso é o ângulo que tem medida maior que 90 graus e menor que 180, né? Então, aqui nesse ângulo, a sua abertura, a sua medida é 135 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. Observem aqui, ó, para ser um ângulo obtuso, ele precisa ter uma medida maior que 90 e menor que 180, tá certo? Então, se ele tiver entre essas medidas de 90 e 180 graus, entre 90 e 180, ele é um ângulo obtuso, como aqui no exemplo, né? Nós temos aqui as nossas duas semirretas, então, utilizando o transferidor, essa abertura aqui possui 135 graus, assim sendo um ângulo obtuso. Muito bem, crianças. Espero que tenham aprendido direitinho o nosso conteúdo de hoje. Fiquem atentos na nossa atividade. Beijos e até a próxima!